Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cultura e liderança aqui da B-Hub Academy, onde a gente compartilha e salva o melhor conteúdo para o futuro da contabilidade. Engajamento produtivo. Engajamento produtivo é eu entender onde eu quero chegar, quais são os meus valores e quais são os indicadores para chegar onde eu quero chegar. A primeira coisa que a gente precisa sempre pensar quando a gente está falando de colaborador é qual é a real entrega desse colaborador. Muitas vezes a gente acaba empilhando pessoas dentro da nossa empresa sem fazer uma verdadeira gestão de pessoas. Quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente precisa primeiro pensar: por que eu contratei essa pessoa? Qual é a entrega que essa pessoa precisa fazer? E quando ela entregar o que ela precisa entregar, o que ela continua entregando? Às vezes a gente é muito bom em falar sobre LTV. A gente pensa, o meu cliente tem que ficar comigo aqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 15 anos de LTV. E eu sei exatamente o que eu continuo entregando para o meu cliente ao longo dos anos, o que eu continuo vendendo para o meu cliente ao longo dos anos. Mas você sabe o que o seu colaborador continua fazendo, realizando e entregando ao longo dos anos? Você sabe o quanto ele evoluiu ao longo dos anos? Sabe o que acontece com a gente como gestor? A gente vai se acostumando ou com o mau trabalho ou com o bom trabalho. Às vezes o nosso colaborador ele evolui muito ao longo do tempo que ele está com a gente e a gente não consegue perceber a evolução desse colaborador. Às vezes a gente não consegue perceber que ele fez uma nova graduação, a gente não consegue perceber que ele terminou uma pós-graduação, a gente não consegue perceber que ele entregou melhor para um cliente, a gente não consegue perceber que ele entregou mais rápido esse mês. A gente perde esse time de avaliação do colaborador porque a gente não tem o hábito de acompanhar. E às vezes a gente fala assim, mas eu acompanho. Não existe acompanhamento sem metrificação. A mesma coisa acontece quando o colaborador é ruim. Às vezes a gente não consegue, o colaborador entrou, ele era bom, primeiro mês, segundo mês, 1 ano muito bom. E a gente continua dando a fama de melhor colaborador para o nosso pior colaborador. Aquele colaborador que já não entrega mais. Aquele colaborador que ele faz o mais do mesmo e muitas vezes ele está delegando quase tudo e esquecendo de aprender coisas novas. E a gente começa a promover pessoas ruins. Pessoas que só fazem o que elas começaram lá no começo. A coisa mais comum em todas as minhas mentorias é pegar pessoas que foram promovidas, foram contratadas como um excelente analista fiscal, entregou durante 5 anos um excelente trabalho como analista fiscal e ela foi promovida para a liderança do departamento fiscal sem nunca ter aprendido habilidades do departamento de liderança do departamento fiscal. E por que isso acontece? Porque eu não acompanho a evolução, eu acompanho a entrega. E acompanhar entrega é muito diferente de engajar produtividade. Uma coisa muito importante pra gente, quando a gente é líder, quando a gente quer fazer uma gestão de pessoas, é a gente entender que ocupação é diferente de produtividade. Estar ocupado não significa ser produtivo. O meu colaborador muitas vezes tem muito trabalho para fazer e esse muito trabalho não faz ele me levar ao resultado que eu espero e isso não é produtivo. Às vezes você tem um profissional no departamento pessoal que ele passa o dia inteiro fazendo folha de pagamento. Mas esse colaborador ele não traz uma ideia diferente, ele não está aprendendo coisas diferentes, ele não faz um bom relacionamento com os colegas do trabalho e isso não é produtivo. Às vezes a forma dura dele de cobrar os colegas do lado, mesmo que ele esteja fazendo muito trabalho, está deixando de ser produtivo porque as outras pessoas estão incomodadas com essa pessoa ao lado e o seu resultado não chega onde você gostaria de chegar. Então é importante que você separe. Estar ocupado não é ser produtivo. Ser produtivo é te levar ao resultado que você quer. E para isso a gente precisa ter KPI. A gente precisa ter indicadores. A gente precisa ter ferramentas de gestão que me mostrem o quanto esse colaborador produziu e a qualidade do que ele produziu e, ao mesmo tempo, esses indicadores precisam analisar todos os comportamentos dele atrelados a essa entrega. Então eu preciso ter indicadores de relacionamento, de ajuda, o quanto esse colaborador ajuda o outro, como as pessoas enxergam essa pessoa dentro do meu departamento. Não adianta você ter uma pessoa muito boa dentro do seu escritório se essa pessoa contamina todo o ambiente, se todas as outras pessoas acham ela ruim. Essa pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, ela pode ser o melhor analista que você tem dentro da sua empresa. Se as outras pessoas não trabalham com harmonia com essa pessoa, esse colaborador precisa ser demitido.
Porque não existe um bom colaborador que não tenha um bom relacionamento. E relacionamento precisa ser medido. Eu preciso medir. Então, se você não tem uma avaliação 360 dentro da sua empresa, precisa implantar. Se você não tem um sistema que gerencia as entregas, precisa implantar. Se você não tem um sistema que gerencia a quantidade de vezes que a sua folha foi reaberta, que aquele encargo foi refeito, se você não tem condições de avaliar quantas vezes houve retrabalho, você precisa implantar, porque sem isso, você não vai chegar onde você gostaria de chegar. Sabe o que acontece muito? O seu empregado, às vezes, está tão ocupado refazendo coisas que ele poderia ter feito uma única vez, que ele não consegue te levar ao resultado que você esperava. Então, se você quer realmente chegar na sua visão, se tornar o maior escritório de contabilidade do estado de São Paulo, do Brasil, do mundo, se você tem esse sonho, se você tem essa visão, você precisa metrificar o que as pessoas estão te entregando e você precisa avaliar os comportamentos que estão alinhados a essa entrega. Depois que você metrifica e mensura os colaboradores, quero te ensinar um segredo para o engajamento, para que o colaborador continue na sua empresa. Se você quer que seu colaborador fique com você 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, você precisa entender que as pessoas elas precisam de um elemento básico. O primeiro deles é o reconhecimento. As pessoas precisam saber que elas estão fazendo certo. Quando a gente não fala que elas estão fazendo certo, elas pensam que estão fazendo errado, ou elas pensam que estão fazendo muito. E é muito ruim quando seu colaborador acha que ele está fazendo muito. Você precisa mostrar para ele que ele está fazendo certo, o que ele precisa fazer mais e o que ele precisa fazer menos. Isso é reconhecimento. Imagina o seguinte, você, contador, chega em casa e você olha para sua esposa, ela fez escova, ela pintou a unha, ela passou um batom legal e ela tá pronta para sair com você. E aí você chega e fala assim, eu tô cansado, vamos dormir. Imagina o tamanho da frustração da sua esposa. O mesmo acontece com os esposos também. E é isso que acontece com o seu colaborador. Ele faz o melhor pela sua empresa. Ele acorda às 5 horas da manhã, ele pega um metrô cheio, ele chega na sua empresa, às vezes ele pega chuva, porque já peguei muita chuva para chegar onde eu tô. Para chegar na sua empresa, para te entregar o melhor trabalho dele. E aí ele finaliza o mês com a melhor entrega e você não fala nada para ele. Você simplesmente fala, que bom que o mês acabou, esse mês foi difícil. Isso é a pior coisa, a pior frustração de um colaborador. Ele fez o melhor e você não é digno, você não é capaz às vezes de falar assim, cara, muito obrigado, você foi excelente, você foi muito bom, você fez mais do que eu esperava, ou você fez exatamente o esperado, ou talvez você não chegou aonde eu gostaria que você chegasse e eu sei que você é capaz de fazer isso e você pode fazer mais e melhor. Então se você não tem esse alinhamento, se você não tem o hábito de reconhecer as pessoas pela entrega delas, elas vão embora. Assim como um casamento acaba quando você não tem o hábito de conversar, quando você não tem o hábito de reconhecer as pessoas, assim também acaba o relacionamento profissional. Então, primeiro eu preciso reconhecer o meu colaborador. Eu preciso olhar e falar assim, Aline, você é a melhor do meu time. Esse mês a sua entrega foi a melhor, você ficou em primeiro lugar. Olha, Giovana, você ficou em segundo lugar. Sibeli, você ficou em terceiro lugar. Eu preciso mostrar para as pessoas. Não vou falar do último lugar, falar, olha, você ficou em último lugar. Mas pelo menos o primeiro e o segundo lugar eu preciso falar, olha, parabéns. Por 2 motivos. Um, para mostrar que eu estou enxergando. O segundo, para que as pessoas que não atingiram aquele resultado, elas tenham essas pessoas como exemplo e elas entendam que para elas serem reconhecidas daquela forma também, elas precisam atingir essa entrega. Eu preciso ter um indicador de que aquelas pessoas são as melhores e as pessoas devem seguir esse exemplo. Eu preciso mostrar elas como exemplo, porque liderança é exemplo e essa pessoa vai se tornar um líder daqui a pouco. Se ela continuar fazendo isso, ela vai ser o líder. E aí eu não vou promover pessoas simplesmente porque eu acho que elas dão conta. Eu vou promover porque elas realmente são as melhores e o time segue o resultado dessas pessoas. Segunda coisa é a remuneração. Reconhecimento é muito bom. E a maior parte das pessoas saem das empresas porque elas não têm reconhecimento. Não é porque elas não são remuneradas, é porque elas não se sentem reconhecidas e elas não enxergam onde elas podem chegar. E a segunda coisa é porque elas são mal remuneradas. As pessoas falam pra mim assim, Rony, as pessoas não querem trabalhar na contabilidade, as pessoas querem ser tiktoker, as pessoas querem trabalhar com TI, as pessoas querem trabalhar como engenheiro, as salas de aula da contabilidade estão esvaziadas. Mas é óbvio.
Você precisa ter um plano de remuneração dentro da sua empresa, um plano de gratificação, um plano de meritocracia. Você precisa mostrar para as pessoas que é possível ganhar muito dinheiro dentro da contabilidade. Olha, mas eu não quero pagar muito para as pessoas na contabilidade. Se você não quer pagar muito para as pessoas dentro da contabilidade, você não está pronto para ir para o próximo nível da contabilidade. Porque o próximo nível da contabilidade é ser uma grande empresa, é ser um ambiente corporativo onde as pessoas crescem, onde as pessoas enriquecem, onde todos podem estar no palco da vida, com grandes salários, com grandes remunerações e conquistando aquilo que elas sempre sonharam. É preciso ter um plano de remuneração. Como que eu construo esse plano de remuneração? A primeira base da remuneração que eu sempre falo é a gratificação. Eu preciso premiar as pessoas dentro dessa gratificação, pagar mais para quem faz mais e pagar menos para quem faz menos. Então, se você tem um salário, não estou criticando o salário de R$2.000, tudo bem. Se hoje é o que você pode pagar, R$2.000, se hoje é o que você pode pagar, R$3.000, tudo bem. Mas estabelece ali uma gratificação R$500, R$600 para a pessoa, onde se ela entregar 100% daquilo que é esperado dela, ela vai ganhar esses R$400. Se ela entregar 50%, ela vai ganhar só 50%. Se ela entregar 10%, ela vai ganhar só 10%. Mas se ela ajudar o colega do lado e ela entregar 110%, 120%, 150%, ela vai ganhar 150%. Eu preciso fazer com que todos os meus analistas entendam que essa pessoa trabalhou mais e ganhou mais. É muito ruim quando a gente trabalha mais do que os outros e ganha igual aos outros. Nunca trate os seus colaboradores de forma igual. As pessoas, elas não são iguais, elas não têm resultados iguais e elas não podem receber de forma igual. O salário, por lei, precisa ser igual para todas as pessoas da mesma função, com a mesma entrega, com o mesmo nível intelectual. Mas a produtividade, ela pode ser variável de acordo com a entrega dessas pessoas, de acordo com a complexidade daquilo que elas fazem e de acordo com a quantidade daquilo que eles fazem. Segundo nível da remuneração é a meritocracia. Aquele cara que foi o primeiro lugar, que foi o segundo lugar, que foi o terceiro lugar, ele precisa ser reconhecido e remunerado. Porque não adianta você ficar falando, olha, parabéns, você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom. Sabe por quê? Se você não remunerar ele adequadamente, ele vai entender que ele é bom. Ele é bom o suficiente para estar em outro lugar e não com você. Porque outro lugar vai remunerar ele da forma como você não tem remunerado, talvez. Então é importante que você estabeleça uma meritocracia e mostre que os melhores são remunerados de uma forma diferente. E por último, no meu plano de remuneração, eu preciso ter o partnership. Eu preciso mostrar para as pessoas que depois que elas entregarem tudo que elas entregaram dentro da minha empresa, depois que elas entregaram melhor, depois que elas se enxergaram como donos da empresa, depois que elas trabalharam como se fossem donos, se elas se comportaram como intraempreendedor dentro da minha empresa, eu preciso mostrar para ela daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos que valeu a pena tudo isso. E eu preciso tornar ele meu sócio. Porque se ele foi meu sócio durante todos esses anos, entendendo a minha empresa, cuidando do meu cliente, fazendo o melhor dele, entregando a vida dele pela minha empresa, nada mais justo do que em algum momento da carreira dele, ele se tornar meu partner, ele se tornar o meu sócio. Então, o último estágio da remuneração é tornar os melhores, tornar aquele que dá o sangue pela sua empresa um dos seus sócios. E uma empresa pequena pensa pequeno. Uma empresa pequena só cabe um dono. Numa empresa grande, tem muitos sócios. Se você quer ser uma empresa grande, comece a pensar como uma empresa grande. E as empresas grandes não têm medo de sociedade. Quem tem medo de sociedade são os contadores pequenos. Se você gostou dessa aula, gostou desse vídeo, eu gostaria que você salvasse, que você compartilhasse, que você desse o seu like nesse vídeo, porque nós juntos faremos da contabilidade um ambiente muito melhor e juntos nós salvaremos o futuro da contabilidade.